Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, finalmente, depois de 5 vídeos aí falando sobre Mateus, eu vou trazer para vocês, então, Salmo e Provérbio, um vídeo mais tranquilo, por mais que tenha muita informação, muita sabedoria aqui, não é algo a ser descartado. E, em breve, quero trazer Romanos, porque Romanos é uma carta muito boa, que traz, assim, muitos tópicos bons. E é isso, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu quero trazer aqui para o canal. E então, meus irmãos, antes de começar aqui a falar, a partir do versículo 65, na letra Tet, tem uma coisa muito importante acontecendo no mundo que não pode ser ignorada. Até porque esse é um canal bíblico, mas que além dos estudos bíblicos, nós como cristãos temos que estar atentos a algumas notícias, a algumas informações. Então, coisas proféticas acontecendo atualmente no mundo, que são acordos de paz entre Israel e entre o Hamas, certo? Feito ali por Trump com seu genro Jared Kushner e outros agentes ali, nos quais esse acordo de paz ele é profético, né? E ele pode muito bem ser a falsa paz, descrita por Daniel em Apocalipse, que firmará um acordo por 7 anos, mas aos 3,5 anos ele quebrará esse acordo de paz. Ou seja, o anticristo, a abominação da desolação, se sentará no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, ele se sentará onde? No terceiro templo. Eu não sei vocês se já ouviram falar sobre isso, mas quem está informado sabe. O terceiro templo de Israel deverá ser construído e os judeus ortodoxos aguardam a construção desse templo para que o anticristo se assente lá, que para eles é o Messias, porque para eles o Messias ainda não veio. Então, o Messias deles, que é o anticristo, se assentará no terceiro templo, ou seja, para que Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach, Yeshua, volte, é necessário que ocorra esse acordo, os eventos do Apocalipse e que o anticristo se assente no terceiro templo. Esse terceiro templo já está tudo preparado, existe o Instituto do Templo, as novilhas vermelhas foram encontradas nos Estados Unidos há alguns anos, e uma delas já foi sacrificada como uma forma de preparação, como se fosse um exemplo, porque porque realmente vai contar o sacrifício da novilha vermelha quando for no templo. E também tem diversas questões proféticas, né? Então, a elite, as pessoas más que controlam esse mundo sempre deixam muito óbvio aquilo que eles fazem. Então, fizeram a moeda lá em Israel com Trump e Ciro. Ciro foi um imperador medo-persa que trouxe uma paz, que libertou o povo de Israel, o povo judeu ou hebreu, lá da Pérsia e devolveu ainda os tesouros para Israel. Então esse foi um governador que, apesar de não ser de Israel, assim como Nabucodonosor, entre outros, e Dário, por exemplo, conheciam o Criador dos céus e da terra e serviam ao Criador. Assim como hoje nós, mesmo não sendo judeus, nós conhecemos o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, que é um Deus que escolheu o povo de Israel, mas que atualmente endureceu o coração deles para que se cumprissem as Escrituras, até que seja atingido a plenitude dos gentios, até que o Evangelho seja pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então, Deus derramará quando Israel estiver cercada de exércitos. Isso está
está profetizado em Zacarias, em Isaías, em um monte de partes da Bíblia, na qual, quando Israel estiver cercada de exércitos, então o Criador derramará sobre eles o espírito de súplicas e arrependimento. Então, aqueles mesmos que eles traspassaram, ou seja, rejeitaram, negaram, que é o próprio Messias, e, consequentemente, o Criador, que é o Pai do Messias, eles então se arrependerão na última hora e serão salvos. E o Messias descerá sobre o Monte das Oliveiras antes que Jerusalém seja destruída. Então é muito interessante tudo isso e o alinhamento profético está acontecendo, que é esse acordo. Eu não sei se o acordo que está sendo feito agora é necessariamente o acordo de 7 anos, porém nós devemos observar porque nada é por acaso. Então, por exemplo, o Donald Trump, que infelizmente muitas pessoas alienadas, cristãos que seguem esse sistema, que acreditam na mídia, acabam defendendo políticos, que na verdade são marionetes do sistema. Acabam defendendo Bolsonaro, Trump, pessoas que não vão mudar o jogo, não vão mudar a realidade, porque se renderam à maçonaria, se renderam ao sistema desse mundo. Dessa forma, adivinhe, o armazenamento acabou novamente. Pois é, faz parte, vou ter que passar para o Drive, mas continuando com vocês. Eu nem planejava falar todas essas coisas, porém é necessário, certo? Muitas informações importantes. Então, eles deixam muito na cara as coisas que eles fazem. Trump postou no Twitter esses tempos uma foto de inteligência artificial, na qual era uma estátua dele, estilo Nabucodonosor, que é uma estátua descrita no livro de Daniel, uma estátua de ouro, como se fosse em Gaza, dizendo então que a Gaza seria como se fosse a Riviera dos Estados Unidos, que a Gaza seria no futuro, ou seja, um lugar próspero, um lugar de paz e muito rico, no qual as pessoas ricas iriam lá passar suas férias. Só que, muito estranho, não é nada por acaso dele colocar ele mesmo numa estátua gigantesca de ouro. E o filho dele, o Júnior, foi lá, colocou no Instagram, e eu fui conferir para ver se é verdadeiro, como se fosse o Trump se olhando no espelho, visto de trás, e o reflexo do espelho uma cara de bode. Então, assim, é na cara dura, cara. Só não vê quem não quer. Os caras na cara dura mostrando a quem eles servem. E tem cristão que defende Donald Trump, cara. Não é possível. Tem gente que gosta de ser enganado mesmo. Então, pelo amor de Deus. Mas é isso, meus irmãos, só para vocês entenderem. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. 2 vídeos, porque, enfim, tem um do Thiago Lima e um do Rômulo. Cada um pode gostar de um estilo, né? Vocês podem gostar de um estilo diferente de vídeo, mas os 2 vídeos muito bons falando sobre isso. Então, agora, partindo para o conteúdo. Aqui, então, Salmo 119, 65. Lidaste bem com o teu servo, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois acreditei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu segui um mau caminho, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus estatutos. Os orgulhosos forjaram uma mentira contra mim, mas eu guardarei os teus preceitos com todo o meu coração. O seu coração é tão gordo quanto a gordura, mas eu me deleito na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. A lei da tua boca é para mim melhor do que milhares de ouro ou prata. Então isso me lembra a questão da sabedoria, que é mais valiosa do que rubis, do que qualquer tesouro terreno. E
falando sobre o coração do Criador, que é um coração generoso, muito disposto a nos perdoar e misericordioso, mas tardio em irar-se. Ele apenas se ira porque realmente os seres humanos são maus e insistem no erro, na iniquidade. E somente as pessoas que não se arrependerem, que realmente permanecerem sendo más, que serão condenadas, porque o Criador é bom e deseja que todos venham ao arrependimento. Então, tu és bom e fazes o bem, ou seja, ele é bom. Na verdade, as pessoas julgam o Criador, dizem que ele é mau. Quando você vai falar sobre a palavra com elas, apontam as coisas que ocorrem no mundo, né? Falam que o Criador é mau, mas na verdade a maldade está no ser humano. O Criador é perfeito, tudo que ele faz é bom, certo? Então, quem somos nós, né? Quem é o vaso para criticar o oleiro? Nós podemos sim questioná-lo, conversar com ele, mas não apenas criticá-lo como muitos fazem. Nós devemos buscar entender a razão das coisas serem como são, o porquê de haver dificuldades nesse mundo, certo? Mas já vos aviso que é tudo para a honra e glória do Criador. Tudo para a honra e glória dele, doa quem doer. E é isso, assim, nós fomos afligidos, mas isso foi bom para nós. Por quê? Porque nós sofremos a repreensão do Criador, mas a repreensão parece dura, mas a seu tempo ela se mostra doce, suave. Os seus frutos são frutos dignos de arrependimento. Quando a pessoa é sábia, por quê? Porque uma repreensão surge mais efeito em um sábio do que 100 açoites num tolo. Então tem pessoas que, infelizmente, não terão salvação. E eu não estou falando aqui para você desistir dos seus familiares, dos seus amigos, não. Mas isso é um fato bíblico de que pessoas serão condenadas. Então, tem pessoas que serão teimosas e desobedientes até o fim. E mesmo quando estiver caindo saraiva de fogo do céu, quando estiver as pessoas sendo afligidas pelos gafanhotos, pelas pragas da terra, pelas pestes, mesmo assim, ao invés de se arrependerem, de clamarem ao Criador, muitos blasfemarão contra ele, como está descrito em Apocalipse, e não se arrependerão de suas obras para deixarem de blasfemar contra o Criador. Então é isso. O que mais? Vou falar aqui o Yud também. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender os teus mandamentos. Só uma coisa. Como eu acabei falando aquelas coisas no início do vídeo, coisas importantes, eu vou deixar o provérbio para outro dia. Então eu vou finalizar aqui com esse trecho do Salmo. Aqueles que te temem ficarão felizes quando me virem, porque eu esperei na tua palavra. Eu sei, ó Senhor, que os teus juízos são certos e que tu, em fidelidade, me afligiste. Oro a ti para que a tua misericordiosa bondade seja para o meu consolo, segundo a tua palavra ao teu servo. Ou seja, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Que as tuas tenras misericórdias venham a mim, para que eu possa viver, pois a tua lei é o meu deleite. Nós temos que ser humildes perante o Criador e clamar a Ele pela misericórdia, pelo amor dEle, porque Ele não é obrigado a ter misericórdia. Inclusive a palavra graça, que vem do grego charis, significa favor imerecido, ou seja, nós nem merecemos a salvação, e por isso que é graça de Deus, é um dom de Deus a salvação, que Ele nos concede por amor e por amor de seu Filho amado também. Então, que os orgulhosos sejam envergonhados, pois lidam perversamente comigo sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim aqueles que te temem,
e aqueles que conheceram os teus testemunhos. Deixe que o meu coração seja íntegro nos teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Ou seja, essa é a humildade com a qual devemos lidar com Deus. Não é Deus, como eu sou justo, nossa, como que bom que eu não sou como aquela pessoa. E essa é a parábola que o Messias falou, do fariseu, né, que falava: obrigado, Deus, por eu não ser um publicano pecador igual aquele homem. Enquanto o publicano estava falando: perdoa-me, Pai, sou um pecador. E Jesus falou que era com ele que Deus teria misericórdia, era dele que Deus se agradava, porque ele reconhecia que ele era um pecador e que ele necessitava da misericórdia de Deus. Então, que nós sejamos dessa forma, humildes e mansos, e peçamos com sabedoria ao Criador. Não é nós que somos sábios, nós temos que pedir para Ele, porque tudo vem dele. Então nós temos que pedir: Pai, nos conceda sabedoria, permita que o nosso coração seja íntegro, que os nossos caminhos sejam retos, Pai. Guia-nos pelas veredas da justiça, guia-nos pelos seus caminhos de retidão, Pai. Permita-nos andar todos os dias com a Tua armadura espiritual completa, andar segundo a Tua vontade, Pai, para que nós não nos desviemos da Tua vontade, porque ai daquele que se desviar da Tua vontade, Pai. Então, é isso que eu oro agora também, é isso que eu desejo para vocês, que nós possamos trilhar nosso caminho de justiça, olhando para o alvo que é o Messias, é a vida eterna, é a vontade do Criador. Então, que o Criador vos abençoe grandemente e até a próxima.